Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o Saber Direito Responde e hoje nós vamos fazer aqui esclarecimento de dúvidas que tenham surgido durante o nosso curso de Direito de Família e Atualidades, onde tratamos alienação parental, a guarda compartilhada, alimentos gravídicos, direitos e deveres avoengos, aqueles dos avós com relação aos netos, e também a via administrativa para o direito de família. Então nós estamos hoje contando aqui com a presença dos nossos alunos, que estão aqui presentes, o Felipe, a Fernanda e o Mike, que vão então nos passar aí as dúvidas que tenham surgido durante o nosso curso. Ok? Vamos lá? Vamos às perguntas. Professor, acerca de alimentos gravídicos, quais são os requisitos para o deferimento do mesmo? Bom, os alimentos gravídicos, como nós passamos em aula, e vocês podem rever aí nas aulas lançadas, eles têm como requisitos, primeiramente, a prova da gestante de que ela tenha gravidez em curso. Foi vetado o artigo da lei que previa a prova da viabilidade dessa gravidez. Basta somente provar que está grávida. Naturalmente, todos os requisitos da petição inicial, do artigo 282 do Código de Processo Civil, deverão estar preenchidos e também deve haver indícios da suposta paternidade. Infelizmente, a lei não contempla a exigência da prova efetiva da paternidade, como deveria ser o nosso modesto entendimento, mas a prova, pelo menos, deverá vir em forma de indícios, para que o juiz, então, possa definir esses alimentos, que são alimentos de forma excepcional. Professor, a guarda compartilhada, por ser o senhor acha que é uma solução viável para diminuir a alienação parental? Sem dúvida alguma. O primeiro requisito da guarda compartilhada é, inclusive, prevenir a possibilidade da existência da alienação parental. Na aula da alienação parental, nós vimos que esse distanciamento provocado de um cônjuge ou de um genitor em relação ao filho menor, com as formas que são induzidas pela mãe ou porque quem detém essa guarda do filho, podem levar ao afastamento entre os dois. Naturalmente, a guarda compartilhada, que é a corresponsabilização desses dois genitores na educação, criação desse filho, vai não só evitar, mas principalmente prevenir ou minimizar os impactos da suposta alienação parental existente. Qual é a forma de aplicação da guarda compartilhada após a última alteração do Código Civil, professor? Ok, Mike. Nós tivemos realmente várias alterações no Código, principalmente no artigo 1583 e 1584, tratando da guarda compartilhada. O Código entrou em vigor em 2013, de lá para cá nós tivemos pelo menos duas leis, a Lei 13.058 e a Lei 12.398, que é de 2011. A lei agora mais recente, de 2014, é a Lei 13.058 e ela traz formas descritas para a preservação dos interesses através da guarda compartilhada, que deverá não só ser fixada de maneira a contemplar a convivência familiar ampla, como também traz penalidades e, inclusive, previsões até de multas em caso de sonegações de informações a respeito do menor com a guarda compartilhada estabelecida. Ou seja, a guarda compartilhada passa a ser não só uma maneira de se fixar essa convivência, mas também uma regra de fiscalização do exercício dessa guarda compartilhada. Professor, qual o procedimento, os requisitos para obtenção dos alimentos avoengos? Os alimentos avoengos são alimentos de forma excepcional. A priori, os alimentos devem ser providos pelos genitores no primeiro lugar. Eles são os primeiros obrigados. As relações de parentesco, de conjugalidade e também da união estável, como previsto no artigo 1694, caput do Código Civil, eles vão impor aos pais, no primeiro lugar, essa relação de obrigação para com os filhos menores. Quando nós tivermos a posição ou a situação de que esses alimentos não possam ser adimplidos, não possam ser conferidos, no primeiro lugar, pelos pais, ou não possam ser, ou não sejam, através da negligência, aqueles que são incumbidos de prestar os alimentos e não o fazem, após exauridas essas vias primeiro de fixação e depois até de execução, cobrança dos alimentos em relação aos pais, ou pai ou a mãe, é que nós poderíamos então lançar mão da cobrança dos avós. Essa ação promovida em face dos avós, ela tem um caráter então de alimentos suplementares. Eles virão apenas na complementariedade ou suplementariedade dos alimentos anteriormente fixados e não pagos ou fixados e não havidos por parte dos pais. Por isso tem um caráter suplementar e há de haver o exaurimento, primeiro, das vias de cobrança,
contra os pais ou contra aquele que deveria ir em primeiro plano, para depois termos aí a iniciativa contra os avós. Considerando que os avós têm 2 troncos de ascendência, nós poderíamos ter inclusive a figura da participação de ambos os troncos, com os primeiros obrigados não cumprindo a obrigação, seriam chamados avós, e quando esses forem chamados, poderiam ainda chamar os avós da outra parte para que pudessem também participar dos alimentos, que na verdade são divisíveis, mas não são solidários. Ou seja, a obrigação não é solidária, ela é divisível por tantos quantos tenham a obrigação, mas só vão ser executados os avós após os alimentos serem deferidos contra os pais e não serem cumpridos. Há uma diferença entre guarda compartilhada e guarda alternada? Boa pergunta. Na nossa aula nós abordamos a forma da guarda unilateral e a guarda compartilhada. São os 2 modelos que nós temos hoje de guarda de filhos menores, ou menor dizendo, de incapazes. Podemos ter até a figura de incapazes que sejam maiores, mas que tenham a deficiência mental e que necessitem dessa proteção especial. Mas a priori, considerando a guarda dos menores, hoje nós temos a figura da guarda unilateral, que é aquela pelo artigo 1583, caput do Código Civil, deferida somente um dos genitores, e essa guarda sempre será deferida, tendo em conta o princípio da integral proteção do menor, esculpido na Constituição da República e traduzido para o Código Civil com o comando do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. A guarda sendo unilateral, somente um dos genitores a deterá e o outro participará no sistema de visitas, que serão também fixadas sempre de interesse com os melhores interesses da criança, do menor. Já a guarda compartilhada, que é a preferencialmente hoje estipulada para os casos das dissoluções conjugais, principalmente naqueles casos em que não haja consenso, mas que também não haja impedimento do seu exercício por ambos os cônjuges. A moradia será definida com um dos genitores, a moradia é uma só, e o que nós temos ampliado é a convivência desse outro genitor, que não tem a moradia com o filho, que terá mais acesso às atividades diárias, decisões sobre a vida desse filho. A guarda alternada, portanto, não existe. Ela, no início da guarda compartilhada no Brasil, nos idos de 2008, quando a Lei 11.698 trouxe o Instituto para dentro do Código Civil, modificando também o artigo 1583, muito se ingressou no judiciário com ações que pretendiam a formação de acordos em que o filho ficava uma semana na casa do pai, uma semana na casa da mãe, e na verdade essa alternância de moradia, essa alternância de guarda não conduzia a uma boa administração dos rumos da vida do filho menor, mesmo porque a psicologia já explica o serviço social que o filho precisa de ter uma referência não só da moradia, mas até da própria autoridade parental. Não dá para conviver com um sistema onde numa semana estamos sob a responsabilidade de um e na outra semana a responsabilidade de outro. Assim, os tipos existentes são a guarda unilateral e a guarda compartilhada. Guarda alternada está fora do nosso ordenamento jurídico. Quais são os requisitos para a realização do divórcio extrajudicial? Bom, o divórcio extrajudicial, novidade do nosso direito, e está aí conosco desde 2007. A Lei 11.441 de 2007 traz os procedimentos em cartório tanto para as ações de família, divórcio e separação, como também para as ações da área de sucessões. São os inventários e partilhas que também podem ser promovidos no cartório diretamente. Isso afasta a principal reclamação das pessoas que acorriam ao judiciário na tentativa de uma mera homologação de um acordo e viam suas demandas delongarem por 1, 2, talvez mais anos. Assim é que nós buscamos e formamos a Lei 11.441 na vontade popular de que, da mesma maneira que para se casar nós vamos até o cartório e submetemos um procedimento, um processo administrativo, que a despeito de muitos não saberem, tinha lá o respaldo e tem o respaldo do magistrado, do juiz da vara de registros públicos, também com relação aos divórcios e separações que poderiam se formar nos cartórios através da escritura pública. Hoje, os requisitos para essa existência, depois da emenda constitucional número 66, que aboliu qualquer requisito outro para o divórcio, que não, a existência de um casamento válido e a manifestação de vontade de pelo menos uma das partes de se divorciarem, esses procedimentos no judiciário se tornaram mais breves. Entretanto, para se fazer no cartório, nós precisamos do requisito consenso, é o primeiro deles.
há de haver a manifestação de ambos, ou se divorciando ou separando. Segundo, a apresentação ao senhor tabelião no cartório de notas, que é o competente para tanto, de um acordo formatado onde estejam presentes cláusulas que garantam a partilha de bens do casal, acordo com relação a alimentos, se um deles necessitar de alimentos do outro, os seus valores e a forma de pagamento, ou, se nenhum dos dois precisar, a dispensa desses alimentos e desse acordo também deverá estar presente. A própria manifestação pelo divórcio já é uma cláusula necessária. E, por fim, a utilização do nome de casado ou de solteiro, conforme seja vontade das partes. Além desses requisitos, ainda temos um de ordem formal, que é a presença necessária do advogado, que pode ser comum, mas que tem que assinar a peça junto com essas pessoas. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta com o Saber Direito Responde e vamos continuar com as perguntas dos nossos alunos, Felipe, Fernando e Mike, que estão aqui nos prestigiando. Vamos lá, Felipe. Professor, após o nascimento da criança, feito o DNA e não confirmando o alimentante como sendo pai biológico, esse terá direito a ressarcimento e indenização por dano moral? Essa pergunta ela é complexa, nós vamos dividi-la. Na verdade, primeiro que os alimentos gravídicos, eles são os alimentos temporários, definidos somente até o nascimento com vida, como visto na nossa aula. E esses alimentos, uma vez passando-se a fase de nascimento da criança com vida, eles serão, inclusive, pela lei, convertidos em alimentos definitivos. Esses alimentos serão definitivos para um feto que até então não tinha personalidade jurídica, adquiriu essa personalidade jurídica com o nascimento, e os alimentos que tinham sido fixados em nome da mãe, que propôs a ação, trocam de titularidade. Essa crítica, inclusive, fizemos na aula, o que cria um complicador do ponto de vista processual. Ora, teremos então agora uma criança que adquiriu personalidade jurídica, tornou-se titular de um direito, sem mesmo ter tido qualquer vínculo com aquele alimentante, já que a ação que houve até então seria só de alimentos gravídicos e não de investigação de paternidade. A esse alimentante cabe fazer a defesa dos seus direitos desde o momento do recebimento da citação para, primeiro, agravar da decisão que fixar esses alimentos, como dito na aula, porque através do agravo ele combate uma decisão interlocutória e que é essa decisão. Segundo, fazer a contestação da ação, que é um procedimento cautelar, já que dá apenas o prazo de 5 dias para o réu se defender. E, por fim, cabe a ele ainda a propositura da ação negatória de paternidade, que também pode ser aventada mesmo durante o curso da gravidez, já que contra ele estão pedindo aquilo que seria efeitos de uma paternidade, como os alimentos. E aí, por fim, depois disso tudo feito, nascido com vida, e esse filho agora, ou pelo menos esse alimentário, pedindo com base na transformação, na conversão dos alimentos em definitivo, cabe a esse alimentante acionar o judiciário em ação de exoneração da paternidade, de exoneração dos alimentos, para se ver desonerado dessa obrigação. Só que no curso do projeto da lei que traz a Lei 11.804 de 2008, no projeto de lei continha dispositivos que inclusive impunham uma possibilidade de penalidade. Aquela mãe questionasse indevidamente ou que tivesse julgado contra ela essa ação do reconhecimento de paternidade ou da negatória de paternidade. Mas, no entanto, foi vetado esse artigo do projeto de lei, e a lei, como está hoje, ela não permite dentro do próprio procedimento da área de família, o ressarcimento dos alimentos. Primeiro que os alimentos têm a característica de serem irrepetíveis, não se devolve alimentos recebidos. E, em segundo momento, porque a prova da perícia, para poder se comprovar a paternidade, ela não pode ser obrigatória. Mas entendemos que no campo amplo do direito civil, ninguém pode receber injustamente, ou seja, enriquecer ilicitamente, ou mesmo enriquecer sem causa, e ninguém poderá também sofrer dano que não seja passível de reparação. Além da reparação material daqueles alimentos que teriam sido pagos indevidamente, que poderia possibilitar uma ação de recebimento de indébitos, uma repetição de indébitos, valores pagos indevidamente,
Naturalmente, nós ainda poderíamos contar com a possibilidade, sim, do ajuizamento por indenização por danos morais sofridos, já que estamos tratando de uma ação que poderá vitimar um cidadão que tem a situação familiar definida, pode ser casado, viver já em plena comunidade com sua família e que, não sendo efetivamente o pai daquele que lhe demandar em relação de alimentos gravídicos, poderia então ter danos morais a serem apurados conforme a autorização da nossa Constituição Federal, dos artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro. Qual o principal objetivo da Lei dos Alimentos Gravídicos? Os objetivos são proteger o feto durante a vida intrauterina. Nós não temos hoje, no direito brasileiro, nenhum outro procedimento específico para a proteção desse embrião que está implantado dentro da vida intrauterina, a não ser a lei de alimentos gravídicos. Os outros instrumentos de proteção dizem, até com relação à vida, como, por exemplo, a proibição do aborto sem causa legal, como temos algumas causas autorizativas, nós temos a proteção de outras questões, mas essa que está ligada diretamente à questão da responsabilidade parental de pai e mãe é a primeira iniciativa que temos. E a iniciativa é somente até o alcance do nascimento com vida. Por isso que a gente fala que são alimentos temporários, transitórios e com essa dificuldade, inclusive, da linha processual. A descoberta da gravidez lá pelo 2º, 3º mês, até termos manejado a ação e, uma vez definidos os alimentos, com recursos e até própria defesa, talvez já estejamos próximos, se não depois do nascimento com vida das crianças. Quais foram as medidas trazidas pela Lei 12.318 de 2010 para coibir a alienação parental? Bom, as medidas estão descritas na própria lei e nós temos medidas que vão desde a advertência daquele que é o alienador ou alienadora até a perda do poder familiar, passando antes pelas questões que temos de restrições naquelas prerrogativas do exercício da paternidade ou da maternidade. Uma vez acionado o judiciário para elucidar se há ou não caso de alienação parental, o juiz deverá declarar a existência dessa alienação parental. Se assim o fizer, declarando a existência da alienação parental, o juiz intimará a figura do alienador, na maioria das vezes a mulher, contra o homem, e fará uma advertência de que, se continuar agindo dessa maneira, poderá sofrer sanções mais graves. Essas sanções voltarão contra a pessoa que aliena, no sentido de diminuir o seu período de convivência com o próprio filho, aumentando o período de convivência da parte que foi alienada. Poderá também ter inversão da guarda, passando a guarda, então, para aquele que está sendo tolhido no seu direito de visita até agora. E aí o alienador perderia essa guarda em detrimento do outro e ficaria apenas como visitante. Um dos mais graves momentos poderia ainda sofrer a suspensão do poder familiar. Suspensão do poder familiar durante um período de tempo, até que determinadas medidas fossem adotadas ou determinadas circunstâncias fossem analisadas pelo seu juiz, através do acompanhamento de equipe multidisciplinar. Psicólogos, assistentes sociais, forenses, vão cuidar de elaborar laudos a cada certo período de tempo, visitas que serão monitoradas e até mesmo apresentação de comprovantes de estar participando de terapia, de modo que a pessoa possa ser levada, conduzida novamente ao exercício do poder familiar. Uma das mais doloridas, dizem, é a dor do bolso. A multa também poderá ser estipulada contra a pessoa que pratica alienação parental. E essa multa é exemplo do que o artigo 1589 faz, de fixar hoje multas até, e o artigo 1584 também, contra instituições que neguem informações desse filho, ou seja, colaborem na co-alienação parental. Nós temos multas hoje que podem ser fixadas de R$200 a R$500 por dia, por cada dia de descumprimento da decisão do juiz, que manda o exercício da guarda ser exercido com direito a visitas, com convivência ampla. Então, no último caso, a perda do poder familiar, que é a forma mais grave de se punir o alienador, leva então à extinção do vínculo entre o pai ou mãe que praticou alienação parental, foi advertido, teve inversão de guarda, teve suspensão de poder familiar e não se mobilizou mesmo diante de multas, continuou na prática reiterada da alienação parental. E essa pena será a pena capital, a pena de perda do poder familiar.
Quem tem preferência da guarda de netos, os avós paternos ou os avós maternos? Na verdade, dissemos lá na aula a respeito dos direitos e deveres avoengos que avô e avó são considerados pais 2 vezes, mães 2 vezes. Outros preferem dizer que a avó é a mãe com açúcar, né? Ou seja, todos esses adjetivos aí populares que a gente faz para poder dizer efetivamente das boas relações que na maioria das vezes permeia a relação entre avós e netos. Entretanto, nós temos que fazer a observação de que mesmo com relação aos avós, essa fixação de guarda e até mesmo de relação a visitas será feita com estrita observância do menor interesse da criança e do adolescente. Em se considerando que uma das partes, primeiro são os obrigados, os pais, ou o pai ou a mãe, não vem exercendo o seu direito, ou mesmo por negligência, ou mesmo por impedimento da outra parte, os casos de alienação parental, os avós poderão demandar em direito próprio o direito de visitas e até mesmo o caso da guarda, quando esses pais, ambos os pais, não puderem satisfazer as necessidades do filho no dia a dia com o exercício dessa guarda. Então, nesses casos, o juiz fará, através da sua equipe multidisciplinar, hoje disponível nas dependências forenses, um estudo pormenorizado e fará efetivamente essa avaliação. Se os parentes maternos possuem mais laços de efetividade, melhores condições de receber, ou se são os parentes paternos. E, por último, a condição financeira, ela não interfere diretamente nessa decisão. Dinheiro, sabemos, é fungível, o dinheiro passa de uma mão para outra. Aquele que revelar as melhores condições de ambiente, de moradia, de higiene, de cuidados e principalmente da afetividade e acolhimento, receberá essa criança em guarda e a outra parte, mesmo os outros avós, se for o caso, entrarão com a parte de ajuda material. Ok? Então vamos ficando por aqui, agradecemos a você pela participação, agradecemos a cada um dos nossos alunos, o Felipe, a Fernanda e o Mike, esperamos revê-los no próximo curso. Um abraço. Tem dúvida sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, saberdireitotudojunto@stf.jus.br. Você pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br.